Professor, pensando aqui, em cenários fiscais, principalmente em grandes discussões aí a respeito da trajetória das contas públicas, todo aquele imbróglio com o Congresso Nacional, o governo precisando de recursos para fechar as contas, a gente vê a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, dizendo que torce aí, cruza os dedos por alguns dividendos extraordinários. Por mais que, num cenário até anterior, com o petróleo em baixa, talvez não estejam os cofres da Petrobras tão recheados assim como a gente viu anteriormente. Como que você vê, inclusive, esse cenário, nessa possibilidade, dividendos extraordinários da Petrobras podendo ser utilizados de alguma forma política para equilibrar as contas, para trazer até um pouco mais de tranquilidade para o governo nesse ambiente que já está bastante pressionado em risco fiscal? Felipe, eu acho que você está correto. Primeiro, uma hipótese difícil, e depois é ruim, porque ficar esperando dividendo extraordinário da Petrobras, do BNDES, de qualquer que seja estatal, para a gente cobrir buraco, é ruim. Veja, Felipe, a gente precisa ser claro. Havia uma regra fiscal, que era o teto dos gastos. Essa regra fiscal, ela tinha um grande mérito, ela era muito simples de ser entendida. Gastei 100, a inflação foi 5, ano que vem é 105. O ministro Haddad, ele não gostava, ou este governo que entrou não gostava da regra, porque o Bolsonaro, a equipe do Bolsonaro a manteve. E aí eles criaram o tal arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal precisa fazer curso para entender como ele funciona. O fato só é o seguinte, é que a gente está tendo, desde agora, quando assume esse novo arcabouço, uma dificuldade. É algo curioso, Felipe, porque no final de cada ano, vocês jornalistas, muito adequadamente, entram em contato com nós que trabalhamos no mercado, que fazemos projeções, para questionar, olha, qual é a projeção do Ibovespa, do dólar, qual é a projeção do déficit. E aí, o que acontece? Eu, por exemplo, aqui na Way, eu cheguei e falei, olha, o meu déficit aqui é 0,7. E muitos foram ali, era em torno de 0,6, 0,7. E aí o governo criticou, não, mas olha só, não é isso, a gente está prometendo déficit zero, tem lá o orçamento, está com déficit zero. Aí iniciou o ano, aparentemente estava tudo maravilhoso, porque você tinha um problema de questões de greve, de coisas assim, que deu uma impressão, Felipe, de que as coisas estavam indo mais ou menos para um déficit zero. O problema é que na hora que tudo isso, na hora que você aprova o orçamento, e aí acabou lá o prorata, e aí a greve dos funcionários da Receita, você tenta aqui e ali, as coisas começam a acontecer. E agora a gente está falando, o próprio governo, de déficit de 0,7. A ministra Simone Tebet, a ministra do Planejamento, a gente não está falando de um ministro que não seja da área econômica. A ministra Simone Tebet, há um mês e pouco atrás, numa entrevista, ela sugeriu que a partir de 2027 a gente tem shutdown no governo, A máquina para. Enfim, é muito complexo a gente trabalhar, nós pensarmos em um início de governo, quem quer que seja o vencedor, de 2027, sem uma extrema dificuldade de governar. Porque, como a gente acabou de mencionar, até a Paula corretamente colocou, ano que vem é dificílimo imaginar, não trabalho, isso não está no meu radar, que nós façamos algum tipo de corte de gasto ou de reforma.